Boa tarde, meu nome é Luciana, estudante de Medicina da Unip Sorocaba. Vou fazer o fechamento do problema 2 do módulo 13, módulo de dor, referente ao grupo da tutora Isabel. Esse problema é de um paciente de 46 anos, motorista de ônibus, que procurou ortopedista, referente a uma dor na região lombar, radiando para meio inferior direito, com perda de força, forçamentos nos pés. Foi realizado então alguns testes e aí constatou uma diminuição da amplitude de movimento da flexão da lombar, também teve alteração da sensibilidade e de força, né, através do teste de sensibilidade do dermatosis, dos miótopos, e o teste de Laseg deu positivo e o teste de Valsalva deu positivo, entre outros testes que foram realizados com o paciente, mas vamos fazer a descrição durante a evolução do quadro. Aqui são os objetivos traçados pelo grupo, na abertura. Então, o objetivo 1 é entender a anatomia da coluna vertebral. A coluna vertebral ela é composta da parte óssea e a parte mole. Na parte óssea, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais, 4 coxígeas. A gente vai ter aqui na parte óssea o corpo esponjoso, o corpo vertebral, que tem uma característica de um osso compacto, trabeculado. Eu tenho um processo espinhoso. Nessa imagem aqui, com córtex sagital, eu posso estar olhando aqui, então, os ligamentos supraespinhais. Eu tenho ligamentos interespinhais, eu tenho um ligamento amarelo. Eu vou ter o ligamento longitudinal posterior, o ligamento longitudinal anterior. Aqui eu tenho o disco intervertebral, ele tem uma característica fibrocartilaginosa. Esse núcleo pulposo dele, né, ele se hidrata, né, principalmente no período da noite, quando a gente está deitado. Por quê? Porque a gente não tem mais a gravidade fazendo um peso, né, junto com as nossas estruturas, e aí ele vai desidratando durante o dia. Então, se o paciente tem a altura dele medida no início da manhã, ele vai ter determinados centímetros, né? E quando eu vou ferir ele no final da noite, né, medir novamente essa altura, eu vou ver que tem até diferente de 1 a 1,5 centímetro de altura, devido a essa desidratação que ocorre durante o dia. Essa desidratação também pode ocorrer por outros processos, como o processo de envelhecimento, também por uma má hidratação do paciente. Então, tem vários fatores que podem estar causando. E essa degeneração, né, essa desidratação, eu vou ter a aproximação dos corpos intervertebrais, que possa ter uma degeneração da articulação entre as vértebras, causando irritação, dor, entre outras coisas. Os ligamentos, eles servem para uma estabilização da coluna, né? E aqui, quando eu vejo o ligamento longitudinal anterior e longitudinal posterior, eles também fazem uma estabilização desse disco intervertebral que vai estar se movendo durante alguns movimentos que nós realizamos com a nossa coluna, evitando que ele faça uma protuberância, que ele saia, ou até mesmo todos os ligamentos aqui, eles vão fazer com que a gente tenha uma estabilidade entre as vértebras, para que quando eu faço o movimento, seja de flexão, extensão ou lateralização, né, ou rotação, eu não tenha essas vértebras se deslocando abruptamente e fazendo a ruptura da minha medula, que fica dentro do canal medular. Aqui, então, eu tenho o processo espinhoso, os processos transversos, o forame vertebral, onde vai passar o canal da medula, né, o canal medular, o corpo da vértebra. Eu tenho aqui a articulação, né, eu tenho uma faceta articular, onde eu vou estar, uma vértebra vai se encaixar sobre a outra. Eu tenho algumas fósseas, né, umas facetas que têm uma característica na minha coluna torácica, que vão se encaixar as minhas costelas. O corpo vertebral
na região cervical é menor e ele vai aumentando até chegar à minha coluna lombar. Quando eu já vejo a minha coluna sacral, né, as vértebras sacrais, elas são solidificadas, elas estão todas unidas, como a coxídea também. Aí, falando um pouquinho mais sobre a medula espinhal, eu vou ter 31 pares de nervos espinhais que são responsáveis pela inervação tanto sensitiva quanto motora do meu corpo, tá? E aí eu tenho 8 pares cervicais, 12 pares torácicos, 5 lombares, 5 sacrais e 1 coxígeo, tá? Formando os 31 pares cervicais. E aí essas raízes nervosas, elas podem ser subdivididas ainda pelos plexos. Eu vou ter o plexo cervical, o braquial, o plexo lombar e o plexo sacral, tá? Os intercostais, eles são mais responsáveis ali pela caixa torácica, alguns vão sair já para algumas vísceras, não que os lombares não também tem nervos que são viscerais, tá bom? E aqui eu vejo, então, a subdivisão dos plexos, quais são os nervos que estão saindo desses plexos, né? Aqui o plexo braquial, eu vou ter a responsável, né? E o cervical, né? Os dois plexos, pela sensibilidade da cabeça e do pescoço, e o braquial, principalmente, os ramos espinhais são responsáveis pelo membro superior. E aí aqui tem uma característica um pouco dos dermatos, né? E aí quando eu penso no plexo lombar, eu vou ter o ilho epigástrico, o ilho inguinal, o gênito femoral, o cutâneo femoral lateral, o femoral, o oblíquo e o tronco sacro-lombar. Quando eu já penso ali na minha sacral, eu vou ter os ramos responsáveis, muito mais responsáveis. Não que esses aqui não vão para os membros inferiores, eles vão também, mas aqui eu tenho da parte dos glúteos superior, glúteo inferior, os isquios, né? Que depois eles vão se subdividir no nervo fibular comum e o tibial. E aí eu vou ter o femoral posterior e o cutâneo. E esses são os nervos característicos dos membros inferiores. Aqui, ó, quando eu olho aqui o primeiro, na L1, o ilho epigástrico, ele tem um ramo que sai para minhas vísceras, né? Que vai inervar a minha bexiga, vai gerar um pouco ali do meu intestino, de alguns esfínteres. E eu vou ter, saindo desses ramos, né, desses troncos, os ramos posteriores e os ramos anteriores, tá? E aí eu vou ter algumas características, por exemplo, do músculo elevador do ânus, ele sai ali na parte mais posterior, ele é um ramo muito mais visceral, né? Então eu vou pensar nas minhas vísceras, e os posteriores você vê que aqui eu tenho mais a parte motora, o quadríceps, e aí eu vou ter uma coisa. Os movimentos que essa minha coluna vai poder fazer. Então eu tenho 40 a 60 centímetros de flexão de tronco, eu vou ter extensão de 20 a 30 graus, desculpa, eu falei centímetros, mas é graus. Rotação, eu tenho de 3 a 18 e inclinação de 15 a 20 graus, tá? Lembrando que esses movimentos também vai depender, a capacidade que eu tenho de fazer no total, né? Até por 60 de flexão, porém eu tenho que contar com as partes musculares. Então, quando eu estava falando da estabilidade da coluna, eu citei os ligamentos. Esses são a estabilidade que a gente chama de estabilidade passiva. Quando eu vou pensar numa estabilidade ativa, são os meus músculos que vão causar essa estabilidade das minhas vértebras e dos movimentos que eles vão consumir. Também o músculo vai proporcionar uma flexibilidade de movimento, como também um encurtamento desse movimento, uma diminuição dessa ATM. Então, dependendo se meu músculo não estiver muito bem alongado, eu vou ter, né,
um encurtamento, uma diminuição dessa ADM. Aqui só alguns testes neurológicos que a gente vai discutir um pouquinho melhor, tá? Daí são os flexos profundos. Aqui, a Ásia é uma ficha de avaliação para a gente, da associação de lesados medulares, tá? Então, ela faz uma ficha para a gente poder aplicar a avaliação da sensibilidade e da força desse paciente, para a gente entender um pouquinho. Quando eu penso, então, na força desse paciente, eu vou estar avaliando 0, quando o paciente ele não esboça nenhum tipo de contração muscular, ele não tem nenhum tipo de contração muscular. O paciente ele contrai, eu consigo, na palpação, sentir que ele tem ali uma contração. E eu, quando eu falo de contração, não falo exatamente de tono muscular, que são duas coisas distintas. Mas eu peço para o paciente contrair, ele faz menção, né? Você sente ali na palpação que ele está contraindo, porém ele não faz movimento. Na 2, o paciente ele faz movimentação ativa, porém ele ou ele está totalmente ausente da gravidade, tá? Ou ele vai ter uma certa limitação desse movimento, ele não completa o movimento. Às vezes, se eu colocar esse membro sem a ação da gravidade, o paciente ele pode vir até completar esse movimento. Mas se eu deixar contra a gravidade, o paciente ele não tem capacidade de realizar. Aqui o grau 3, o paciente vai realizar a amplitude de movimento contra a gravidade sem dificuldade. No grau 4, é aplicado, né? Então ele faz uma movimentação ativa, colocado uma resistência nesse movimento moderada. Normalmente a gente faz essa resistência manual mesmo. E aí aqui eu tenho uma movimentação com uma resistência máxima e o paciente mesmo assim ele consegue fazer a amplitude de movimento, tá? Então aqui ele não tem, grau 5 ele não tem nenhum déficit motor. E N1 seria o paciente que não é possível testar, ou porque teve uma amputação, tudo mais. Aí aqui a gente tem os mióticos. Os mióticos são as inervações que saem, né, da minha medula, né, os pares de nervos crânios espinhais que estão saindo da minha medula, porém, eu vou testar alguns músculos, que são músculos chaves, para que eu possa entender se a força está preservada. Então, o ramo da L2, né, que ele faz flexores do quadril e do ilioipsoas, eu vou testar esse músculo, né, fazer uma resistência ali, para o paciente ele tem força, e eu vou classificar ali qual é a força, baseada naquela tabela que no anterior. Na L3, eu vou ter os extensores de joelho, o quadríceps, aqui são os flexores de quadril, tá? Aqui, o L4 são os dorses, flexores de tornozelo. O músculo principal é o tibial anterior. O L5 eu tenho o extensor longo do hálux. E o S1 eu tenho o plantiflexão de tornozelo, que é o gastrocnêmico e o sólido, ou tripsural. E aqui a avaliação motora, eu coloquei alguns exemplos de como a gente pode posicionar o paciente e realizar esse teste. Aqui está os de membro superior, vou passar rapidamente, porque não é o foco do nosso problema, tá? Mas para ver que a gente tem como posicionar e identificar o grau desse paciente. Aqui já em membros inferiores, eu vou estar testando o paciente, então eu coloco ele em decúbito dorsal, vou pedir uma flexão. Aqui, inicialmente, na figura 1, eu posso estar sentindo, se o paciente, por exemplo, o paciente que ele tem grau 1, né? Eu vou colocar, vou pedir para ele contrair, eu vou estar sentindo se ele tem força. Se caso meu paciente ele consiga fazer esse movimento, eu vou estar posicionando melhor a minha mão aqui e solicitando. Por quê? Porque eu vou fazer aqui uma resistência na região distal do meu fêmur, próximo ao meu joelho, estabilizando o quadril lateral, tá? Para que eu possa estar testando essa força do meu quadríceps.
ali, quando eu vou pensar em membros, em extensores do joelho, eu também vou estar ali posicionando, estabilizo a perna contralateral, e aí eu vou estar colocando a resistência, perdão, colocando a resistência aqui, ó, na perto do meu tornozelo. Por quê? Porque a gente vai estar com ele sai de uma perna fletida, né? E aí ele vai fazer uma extensão, tá? Aqui, continuando, os dorsiflexão do tornozelo, estabilizou a perna, faz a região aqui no dorso do pé. Aqui, a primeira imagem é sempre quando eu vou tentar avaliar o paciente de grau 1. E aí, aqui do hallux e aqui do plantiflexores do tornozelo, tá bom? Aqui, novamente, só os músculos, né, que são específicos de cada ramo, que a gente vai testar. Esses são os miócitos principais. E quando a gente fala de miócitos, a gente fala de membros superiores e membros inferiores. Se eu colocar aqui dorso, né, o que seria compatível? Seria, então, a T2 a T6, os intercostais, e de T7 a T11, o abdominal. Contudo, a gente tem algumas literaturas que divergem sobre você testar esse tipo de miótico. Por quê? Porque a inervação, tanto sensitiva quanto motora, a sensibilidade desse teste, eles são muito próximos um do outro. Então, a gente fala que, na verdade, a gente não testa esse tipo de miótico, porque é muito difícil. Principalmente se o paciente for um paciente obeso, ou que tenha uma predominância abdominal. Então, fica muito difícil de avaliar realmente se a especificidade desse teste no tronco não é real. Aqui são os dermato, e aí é pra gente testar a sensibilidade, e a melhor maneira de você visualizar seria colocando o paciente assim na posição de 4, né? De gato. E aí você passa, secciona, né? E são as regiões determinadas pelos segmentos cervicais, torácicos, lombares e sacrais, tá? Quais são os nervos que vão estar sensibilizando essa área. No teste de sensibilidade leve, eu tenho, então, aqui, eu vou usar agulhas ou aquela parte de trás do pincel, né? Eu não peguei meu martelinho, peraí, eu vou pegar. Então, quando eu penso em fazer uma avaliação no meu paciente, eu vou testar os reflexos, né? Então, eu vou bater em alguns determinados locais e eu posso ter alguns reflexos acontecendo. Aqui eu testei só no meu punho, mas eu vou testar em membros inferiores, eu tenho determinados locais, tá? Aqui eu tenho um pincel para fazer esse teste de sensibilidade mais superficial ou até mesmo uma agulha. A gente tem hoje em dia, né? Aqui, dá para ver? Alguns outros dispositivos de agulhinhas, né? Que eu acabei não colocando aqui a imagem, mas que a gente usa muito no consultórios para testar a sensibilidade do paciente. E aí eles têm várias cores e várias espessuras, tá? Uma coisa mais... E aqui eu tenho, então, na parte cervical, meus dermatos. Na C2 eu vou ver a protuberância occipital, na C3 eu vejo a fossa clavicular, a C4 é referente ao ápice, né, articular do acrômio clavicular. Eu tenho a face lateral da fossa do cúbito, né, na C5. Na C6 eu tenho a região dorsal do polegar, na C7 eu tenho a região dorsal do dedo médio, C8 a parte dorsal do dedo mínimo, T1 eu tenho a parte medial da fossa, e eu tenho aqui da fossa do côndilo e epicôndilo medial, e aqui eu tenho o ápice da axila na T2.
Quando já penso no tronco, eu vou ter ali a subdivisão em T3, que vai até o terceiro espaço intercostal, T4, eu tenho aqui a região da linha do mamilo, T5, o quinto espaço intercostal, T6, ali na altura do apêndice xifode, T7, o sétimo espaço intercostal, o 8, rebordo costal, o 9, espaço intercostal, o 10, a cicatriz umbilical, o 11, a região de baixo da cicatriz umbilical, T12, a linha no ligamento inguinal médio, L1 eu vou ter a parte aqui na parte inguinal, na região da virilha, na L2 eu tenho na parte anterior da coxa, e na L3 eu vou ter a parte do côndilo do fêmur medial. Aqui o L5, região, a parte dorsal do pé, né? O L4 aqui é o maléolo medial, o S2 eu tenho a fossa poplítea, o S1 eu tenho a parte lateral do calcâneo, o S3 eu vou ter a tuberosidade isquia, e o S4 a parte perianal, e a parte 5 também a região perianal, fica em torno dessa região. Isso aqui também a gente pode pensar um pouquinho já na segunda cauda, porque o comprometimento eu vou ter aqui essa perda de sensibilidade nessa região. E aí os reflexos profundos, né? A pressão, o AISE, ele também vai analisar a pressão anal profunda e a pressão voluntária. E aí ele tem o AISE, e aí eu vou estar vendo a sensibilidade, né? Isso aqui é uma ruptura completa da medula ou do ramo, né? Que é responsável por essa inervação, ou eu tenho a parcial. Eu não tenho nada motor, mas eu tenho um pouco de sensibilidade, eu tenho sensibilidade em determinados músculos, aí eu vou estar, aqui são lesões incompletas, tá? E aqui eu vou ter o normal, se eu tiver um AISE E, eu tô normal. Se eu tiver um AISE A, eu tenho uma lesão completa, e da B, a D eu tenho incompleta. Aqui na D, eu tenho os músculos abaixador do ânus, ele vai estar com uma lesão, então ele vai estar ali num grau 3, 4, e aqui os músculos vão estar com uma força de grau menor do que 3, tá? Um pouco mais específico, paciente que é de lesão medular, porém, se o paciente tiver uma estenose lombar, uma síndrome equina, eu vou ter alteração dessa sensibilidade também, tá? Então, desses músculos mais profundos do ânus, ele vai estar... inclusive, um dos testes realizados nesse paciente foi de se ele tinha anestesia em cela ou perisfecteriana, e é justamente os nervos que saem da cauda equina que vão estar representando, ou tivesse uma lesão, uma compressão, poderia dar alterado esse teste. E aqui, por exemplo, né, aqui eu coloquei um outro exemplo, se um paciente, eu for ter essa sensibilidade, e ele sentiu até L4 na direita, e na L3 na esquerda, a lesão dele é em L3. Por quê? Porque eu vou pedir sempre onde está o último íntegro. Então, por exemplo, se a partir do nosso paciente aqui, ele tinha uma alteração de sensibilidade em L5 à direita, contudo, eu vou falar que ele tem uma lesão em L4, tá? Por quê? Porque é o último anterior que eu considero. No motor, a gente parte pelo mesmo princípio. Se um paciente tem o mioto, por exemplo, né, de L4 preservado ali, ele sentia até L4, e no lado esquerdo até L2, a lesão dele é em L2, tá? E aí, nível neurológico também, por quê? Porque eu vou testar os reflexos, né,
E aí alguns reflexos também são referente a coisa, e eu vou estar fazendo essa mesma coisa. Compressões completas ou coisa, e o IELTS, isso forma a classificação da IELTS. Já entrei um pouquinho nesse quadro aqui, né? O paciente com a relação dos sinais e sintomas do paciente acometido, neurológico. E aí aqui o nosso paciente, ele tem a dor lombar irradiada para a direita, ele vai ter a perda de força muscular, o formigamento no pé, a diminuição da ADM, e ele tem a perda, né, de sensibilidade aí, ele tem alteração em L5 à direita, e eu vou ter os dermatos dele, ele tem grau 2, ele vai ter e vou ter também a sensibilidade dele, né, a parte dos miolos, a força dele está em grau 4, somente no membro inferior direito, tá? Então isso vai fazer o quê? Desculpa, em L4, né? Então isso vai me trazer o fato de que o paciente ele vai ter uma diminuição ali na força, na região do pé, na região do maléolo medial. Aqui. Lembrando aqui um pouquinho, né, trazendo a imagem desse paciente, ele vai apresentar tanto a hérnia, né, que tá uma hérnia aqui mais anterior, mas ele tem aqui, ó, uma estenose, que vai ser a principal causa dos sintomas desse paciente. Então, o paciente que tem estenose, ele vai ter uma claudicação, ele vai ter uma diminuição do movimento, contudo, esse paciente, ele sente uma piora quando anda, tá? Quando ele está sentado, alivia os sintomas. Por quê? Porque descomprime as raízes nervosas, elas ficam mais relaxadas. Então, é uma das características, né? E aí, aqui, ó, por exemplo, o paciente ele tem dores na região L4, então vai ser essa região da coxa aqui. E em L5, essa região, ó, já pegando o pé, onde é o paciente, nosso paciente ele tá se queixando. Aqui eu coloquei quando o paciente ele tem uma estenose, quando ele vai apresentar aqui, tá bom? As principais dores, dependendo da região que vai estar apresentando essa estenose aí. Aqui um pouquinho da hérnia, ela pode então ser uma área protusa, tá? Ou ela pode ser uma área extrusa. Extrusa é quando ela já tem essa hienação total, né? E ela acaba, inclusive essa parte aqui, ó, ela pode chegar até perder a sua vascularização dependendo da maneira que ela fica. Ambas podem causar, por exemplo, essa aqui ela está um pouco mais lateralizada. Eu posso ter mais comprometimento aqui da raiz nervosa que está saindo dessa altura. Contudo, essa aqui que vai sair, esse extravasamento, ela pode estar comprometendo toda a minha medula para baixo. Então, todas as raízes nervosas que vão sair desse nível para baixo não vão sentir mais, não vão estar mais recebendo estímulos, tá? Ele vai ser, por quê? Porque ele está sendo essa compressão. Aqui um pouquinho mais coisa. E aí, por exemplo, se eu tenho na pretusão, ela pode estar saindo nessa região aqui e comprometendo então ali a qualidade, dor, sensibilidade do meu paciente. Os testes especiais, esses foram os testes realizados com o paciente, né? Teste de Lazeg, de Patrick, de Genzel, de manobra de Humber, teste de Babinski, de Ophren, os reflexos, sensibilidade. Eu vou passar rapidamente, vou falar só mais sobre o teste de Lazeg e de manobra de Valsalva, que foram os que deram positivos. O teste de Lazeg. Então, quando eu realizo esse teste, eu vou pedir para que eu vou colocar o paciente em região dorsal e membros estendidos e eu vou realizar a flexão desse membro. O membro que o paciente realiza a queixa, eu vou levantar de 30 a 60 graus e o paciente ele vai falar para mim se ele tem uma piora da sensação de formigamento.
Isso me representa o quê? Uma lesão radicular, tá? Uma radiopatia desse paciente. Contudo, se eu quiser, por exemplo, ter uma certeza, se, por exemplo, é uma patologia de ciático, que pode ser uma das causas, né, dessa radiopatia, eu vou fazer contralateral, e aí a gente fala que é Laseg-Krausen, que é uma adaptação. Então, se eu faço no membro contralateral, meu paciente aqui, ele reclama de dor no membro inferior direito, então eu vou fazer no membro inferior esquerdo, e ao levantar passivamente, o paciente ele refere piora do sintoma no lado direito. E quando eu faço do lado direito, ele também tem os sintomas. Se eu levantar aqui a perna acima de 70 graus, eu posso ter o paciente também referindo um desconforto, uma dor, mas também isso pode ser por um encurtamento dos isquios tibiais. Então, por isso é importante manter uma dorsiflexão do pé, tá? E fazer essa amplitude de movimento até 60 graus. Porque acima de 70 eu posso ter ali um outro fator que pode estar comprometendo a dor desse paciente ou um outro sintoma. E aí acaba não sendo fidedigno. Aqui o paciente está deitado, aqui é só como que realiza, então eu tenho uma compressão, quando eu faço aqui, ó, eu posso estar comprimindo ali as raízes, principalmente o nervo ciático acaba dando paciente positivo. Aqui o teste de Valsalva, vamos voltar agora, eu vou com o paciente sentado, vou pedir para o paciente fazer uma apneia e fazer força com força, fazer defecar, tá? E aí, como eu faço? Eu aumento a pressão intraabdominal, aumento a coisa, eu vou causar o quê? Uma piora dos sintomas. E normalmente ele dá positivo para o paciente que ele tem uma hernia de disco ou uma estenose, tá? Quando o paciente, por exemplo, tem uma hernia de disco, seja até cervical, ele também pode apresentar nessa manobra de Valsalva uma piora dos sintomas. Na lombar, da mesma maneira, tá? Então, é que as hérnias, normalmente, elas ocorrem ou cervical ou lombar. São as principais áreas que podem acometer a hérnia, porque são regiões que fazem muito movimento, né? E também tem peso. No cervical nem tanto, mas quando eu penso mais em movimentos abruptos, mas na lombar eu tenho, além do movimento abrupto, eu posso ter o excesso de peso da maneira que o paciente faz o movimento. Aqui passando rapidamente os testes que foram realizados com o paciente. A professora vai ficar muito brava, botando o tempo. Aqui o objetivo 4 é citar os principais sintomas diferenciais. Então eu tenho para dor lombar, né, que o paciente ele pode estar confundindo. Eu posso tanto ter nefrolitíase, aneurisma de aorta, eu posso ter uma pancreatite, eu posso ter dores pélvicas, dor no quadril, dor pélvica eu posso pensar em cólicas, né, como menstruais, se fosse o caso de mulher, eu posso pensar em diverticulite, né, alguma inflamação de alguma víscera minha ali na região do intestino, eu posso ter essa alteração. Se fosse do lado do lado esquerdo, eu posso ter vários outros sintomas. Do lado direito, posso pensar em apendicite, dores que possam irradiar também. O quadro do meu paciente, então, tratamento para ele. Inicialmente, a gente vai pensar o quê? Fisioterapia e medicamentos, analgesia. E aí, nessa analgesia, eu posso pensar o quê? Anti-inflamatórios, o Aires, e eu posso pensar em analgésicos comum, que eu não preciso tratar uma prescrição médica, lógico. Se o paciente tiver com uma dor muito forte, aí talvez eu tenha que associar um anti-inflamatório um pouco mais potente. Eu posso pensar também em antidepressivos, que podem estar ajudando a diminuir essa dor, né? Os gabapentinas, o
pregar pentinas, eles podem estar diminuindo essa dor. Contudo, o que a gente pensa para o paciente é um tratamento conservador. Se for no caso de uma estenose, até mesmo de uma hérnia, a hérnia, por exemplo, se for uma hérnia muito grande, ela pode ser até parcialmente absorvida ao longo do tempo. Se eu penso numa estenose, nada que faça para o paciente vai tirar aquela estenose. A estenose ela já está lá. O que eu vou trabalhar é sintomatologia. Eu vou tentar diminuir os sintomas do paciente para que ele possa ter uma vida mais adequada, né? Tolerar um pouco melhor essa situação. Lógico, se após eu entrar com fisioterapia, né? E aí o fisioterapeuta vai indicar o tratamento de eletroterapia, exercícios, e aí fica a critério do fisioterapeuta avaliar o quadro. Eu vou... E medicação, não teve muita coisa. Eu posso pensar em infiltração, né? Ali um bloqueio na região, a gente fala bloqueio, mas eu penso em infiltração. Então coisa que também não vai solucionar o problema, eu vou tratar a sintomatologia, mas caso isso venha a piorar, né? O paciente não responde a nada, fica com uma dor refratária, aí é pensado numa abordagem cirúrgica, pode fazer desde uma artrodese, a queima ali, né? Uma vídeo para que entra e cauterize aquela parte do nervo. Então, tem várias técnicas cirúrgicas que podem ser realizadas, aí fica a critério normalmente do neurologista ou ortopedista que seja especialista em coluna. Aqui alguns posicionamentos, que o paciente pode fazer alguns alongamentos, que não vem ao caso. A ergonomia para esse paciente diminuir a sintomatologia, o paciente é motores de olho, então posicionamento do banco, a altura do volante, até mesmo, né, quando eu penso na ergonomia, eu vou olhar a altura dos espelhos para que o paciente não faça coisa, porque se hoje ele tem um problema no lombar, ele pode vir a adquirir outros problemas no futuro por uma ergonomia ruim. A claudicação. Então, eu tenho dois tipos de claudicação. Eu vou ter a claudicação intermitente, que é a vascular, ou a neurogênica. Perdão. Então, ali no objetivo 6 da claudicação, a vascular, o paciente ele vai caminhar e a dor, piora a dor ao caminhar. Quando ele para, a dor passa. E aí, ao passar, então a gente fala que é a síndrome do paciente de vitrine, a síndrome da vitrine. Então, o paciente ele caminha um pouquinho, dói, ele para, olha ali alguma coisa, dá uma disfarçada, o paciente ele fica muito incomodado, ele não quer que as pessoas saibam o que está acontecendo com ele. E aí ele para, a dor melhora, ele anda mais um pouco, depois ele para. E aí, quando o paciente tem uma dor neurogênica, o que acontece? O paciente ele começa a caminhar e quando ele para e continua em pé, a dor não passa. E a dor só vai melhorar se o paciente sentar ou inclinar o tronco. Então, você vê alguns pacientes com claudicação neurogênica, eles vão se apoiar no carrinho do supermercado, eles vão usar andador, e aí quando ele usa o andador, ele não tem essa dificuldade, por quê? Porque o tronco dele está apoiado e inclinado, então eu vou ter o quê? Um relaxamento ali da compressão, né? E aí o paciente ele consegue andar um pouco melhor, mas se ele ficar ereto, dói muito, e ele ao caminhar acaba claudicando. Aqui é o objetivo 7, que é explicar a síndrome da cauda equina. Então, na verdade, a cauda equina, a gente demonstrado um pouco antes, é a compressão, né, da raiz. Então, assim, a coluna, ela termina, né, ali entre L1 e L2. E depois vai sair, tipo, vários feixes de nervos, que lembra-se uma cauda equina, no final, né? E aí eu tenho uma compressão dessa região e ela vai dar vários sintomas, que é a anestesia em cela, que é na região interna da coxa, e região pélvica, né, interna. Então a pessoa não sente,
Perdão, ela não vai sentir os grandes lábios, ela não vai sentir o pênis, ela tem uma região de formigamento ali também. O paciente ele pode ter alteração dos esfíncteres, então o paciente ou tem dificuldade para urinar, ou ele vai perder a urina sem perceber, tá? Vai ter dificuldade para defecar, ou vai relaxar de vez, dependendo ali do ramo que vai estar comprimindo a região, ele pode ter um ou outro sintoma. Contudo, a síndrome da caldequina é uma emergência, tá? O paciente deve ser encaminhado rapidamente para o médico e vai ser uma abordagem cirúrgica. E a diferenciação de lombalgia e lombocialtalgia, a gente conversou um pouquinho isso na aula, vou falar bem rapidamente. A lombocialtalgia é dores lombares, então ele vai pegar várias coisas. Então, eu posso ter desde uma contratura muscular, eu posso ter uma hérnia, uma estenose, e aí eu posso ter outras dores irradiando ali para a região lombar, né? E a lombocialtalgia, na verdade, ela começa mesmo na região lombar, mas é a compressão ali do ramo do nervo ciático. E aí ela vai ter essa irradiação para membros inferiores, tá bom? É isso, obrigada e desculpa a demora, eu vou tentar editar para ficar um pouquinho mais rápido. E vou fazer os demais vídeos. Obrigada.